Olá, eu sou o professor Luiz Antônio Peixoto Vale, da série Checkmate Global. Estamos gravando hoje o 46º vídeo da série complementar, juntando as peças e explicando o movimento. Hoje é domingo, 11/10/2020, e eu tive mais tempo para preparar este vídeo. Por isso, vocês notarão que ele é um pouco mais longo do que a média dos que postei aqui na série complementar. Esse vídeo tem um caráter especial, pois estou tentando acelerar a transferência de informações ao máximo, indo até onde eu posso ir neste momento, considerando este ser um ambiente aberto. Enquanto estiver com vocês, vou transferir o conhecimento possível. Vejam este vídeo do início ao fim e procurem atentar para todas as minhas palavras. Obrigado. Peço àqueles que ainda não se inscreveram no canal que se inscrevam, ativem o sininho para receber notificações dos novos vídeos e compartilhem. Faço esse pedido em função dos critérios da plataforma de mensuração do canal. O aumento do alcance do canal significa fazer chegar informação relevante a mais e mais pessoas, e você pode ajudar. Entendo que doravante essa missão é de todos nós, juntos, amigos e amigas, vocês e eu, juntos para fazer esse trabalho. Não é mais uma missão só minha. Cada um de vocês tem agora o poder de ajudar outros que desejam ser ajudados. Aqueles que se sentirem motivados, façam a sua parte segundo a sua consciência. Antes de falarmos de como o checkmate em ação e a guerra de quinta geração estão destruindo o Brasil, vou informar rapidamente alguns eventos recentes que merecem citação. O catalisador deles está com problemas e não atingiu a magnitude para o qual foi desenhado. Conforme divulgado no dia 5 de outubro, a OMS revelou, através do seu diretor Mike Ryan, uma informação interessante. Ele, Ryan, disse que, em sua melhor estimativa, cerca de 10% da população do planeta foi infectada com o Covid-19. Ora, estima-se que a população mundial chegou a 7,2 bilhões em julho de 2020. Isso significa aproximadamente, então, 780 milhões de pessoas infectadas pelo Covid. Segundo tem sido divulgado, o número de mortos da pandemia, até o momento, no mundo é pouco maior do que 1 milhão de pessoas. E claro que esse número já está bem inflado, como todos sabemos. Assim, se você pegar o número de óbitos e dividir pelo número de infectados, chegará a um percentual de 0,13% de letalidade da população mundial. 0,13%. É uma taxa bem baixa. Para se ter uma ideia, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a cardiopatia isquêmica e o acidente vascular cerebral causaram um total de 15,2 milhões de óbitos em 2016. Vou repetir, 15 milhões de óbitos em 2016. Provavelmente agora ainda é maior. A doença pulmonar obstrutiva crônica tirou 3 milhões de vidas em 2016, enquanto o câncer de pulmão, juntamente com os cânceres de traqueia e brônquios, causaram 1,7 milhões de mortes. O diabetes matou 1,6 milhão de pessoas naquele mesmo ano. A tuberculose, um total de 1,3 milhão de pessoas. E o Covid agora chegou a pouco mais de 1 milhão de mortes. Isso, segundo as informações que estão sendo divulgadas. Isso faria do Covid uma doença menos letal do que todas essas que eu citei, pondo em xeque as medidas draconianas adotadas para contê-lo. Essa semana, fomos informados de um novo foco de conflito no mundo.
Trata-se das manifestações no Quirguistão. É uma ex-república soviética. Ela está sofrendo ataques numa guerra global de quinta geração. O modus operandi é sempre semelhante. Questiona-se o resultado da eleição, alega-se que ela é fraudada e o governo eleito ilegítimo. Daí começam as agitações para derrubar o governo. Assim foi na Ucrânia, na Bielorrússia e agora no Quirguistão. A Armênia, também aliada da Rússia, também está sob ataque na disputa com o Azerbaijão. Na verdade, o alvo real é a Rússia. Procura-se debilitar seus aliados para enfraquecê-la. Come-se pela beirada, como se diz. Essa é uma técnica conhecida para preparar um cenário futuro. Importante lembrar que a Rússia não está inerte diante das manobras militares ostensivas da OTAN, próxima de suas fronteiras, nem dessas ações mais sutis como estas que eu citei, que ocorrem na Ucrânia, Bielorrússia, Armênia, Síria e agora no Quirguistão. Já comentei aqui, apenas para ficar num exemplo, das armas hipersônicas russas. O míssil hipersônico intercontinental com ogiva nuclear, chamado Avangard, cuja velocidade pode chegar a 27 vezes a velocidade do som, Mach 27.33.340 km por hora. O outro míssil que eles têm, o míssil hipersônico KH-47M2 Kinzhal, que é transportado por caças MiG-31 e voa 10 vezes, o míssil voa 10 vezes mais rápido que a velocidade do som, Mach 10, mais ou menos 12.348 km por hora. Ambos já em serviço operacional regular, tanto o Avangard quanto o Kinzhal. E agora, o míssil antinavio hipersônico Tzirkon, em fase de teste final, que atingiu com sucesso seu alvo no Mar de Barents, viajando a mais de 9.000 km por hora. Cabe lembrar que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, disse em agosto de 2019 que acredita que, abre aspas, provavelmente é questão de alguns anos, fecha aspas, antes que os Estados Unidos possuam tecnologia hipersônica. Os Estados Unidos assinaram um contrato para desenvolver um corpo deslizante capaz de atingir Mach 5, que foi adjudicado no início de 2019, com a data prevista de lançamento para 2023. Mach 5, perto da velocidade que eu expus desses três armamentos, ainda deixa muito a desejar. É bastante lento, e isso para começar em 2023. Ademais, a Rússia desenvolveu toda uma classe de submarinos estratégicos, como os da classe Lon Sharif, projeto 10831, capazes de descer a 6.000 metros de profundidade e cortar os cabos submarinos oceânicos, por onde passa mais de 99% das comunicações transoceânicas mundiais, sendo que 80% deles está voltado para a internet. Possui ainda uma outra classe de submarinos considerados invisíveis do projeto 636.3 Varshavianka, de terceira geração, conhecidos como buraco negro pela OTAN. E ainda tem o enorme Belgorod, um submarino cercado de mistérios e de proporções muito grandes. A Rússia exporta armas consideradas sofisticadas, como caças e sistemas antiaéreos, porque já trabalha com outra geração de armas mais avançadas em suas forças. Suas armas hipersônicas têm sido consideradas invencíveis pelos especialistas até o momento. Vale lembrar que em todas as simulações de guerras, feitas inclusive pela RAND Corporation, em que a Rússia apoia e luta ao lado da China, o Ocidente perde. Teria sido uma boa estratégia trazer a Rússia para o lado do Ocidente e fragilizar a China. Não é a identidade cultural ou afinidade que balizam as alianças, pois se assim fosse, os Estados Unidos não estaria permanentemente
apoiando a Arábia Saudita. O que eles têm em comum, Estados Unidos e Arábia Saudita? Interesses. O que rege as alianças são os interesses. Quem conhece o canal sabe que não estamos aqui defendendo qualquer país ou julgando A, B ou C. Estamos oferecendo informação para quem está desenvolvendo o discernimento. Além das armas supersônicas, hipersônicas russas, agora a Coreia do Norte apresentou seu novo ICBM, Míssil Balístico Intercontinental. Segundo declarações de especialistas, é o maior míssil móvel de combustão líquida já visto até hoje. Ele foi apresentado num desfile militar em que, aparentemente, um outro novo míssil balístico lançado de submarino foi visto. Todavia, peço que você pare para pensar. A Coreia do Norte tem uma economia pobre, pífia, com um PIB minúsculo e uma população subnutrida. Lá não há sequer instituições de ponta no desenvolvimento científico. De onde ela tira bilhões e bilhões de dólares para investir em pesquisa e desenvolvimento de armas tão sofisticadas? De onde saiu o dinheiro para construir instalações subterrâneas secretas e sofisticadas onde ficam seus mísseis? Países com economias muito mais fortes e centros científicos muito mais modernos, de referência, não lograram esse êxito que a Coreia do Norte já conseguiu em suas armas. Tire um tempo depois deste vídeo e entre na internet. Busque uma foto dos militares norte-coreanos com o seu líder e observe o que você está vendo. O que você vê? Sofisticação? Pessoas claramente, militares claramente bem preparados? Depois faça essa pesquisa. Alguns entendem que são os chineses que transferiram tecnologia estratégica para os norte-coreanos. Mas os chineses são muito prudentes e não correriam o risco do seu vizinho ficar poderoso, do seu vizinho ficar tão forte e que amanhã pudesse voltar-se contra eles. Eles não pagariam para ver. A Coreia do Norte é peça. A mão é outra. Nos Estados Unidos, além dos grupos já conhecidos como Antifas e Black Lives Matter, agora está entrando em evidência a NFAC. É um grupo paramilitar de esquerda que prega a violência como forma de expressão. O número de milícias armadas civis, como o também conhecido grupo de direita The Three Percenters, está aumentando. Divisão e ódio estão tomando as ruas. Como já comentei, a possibilidade de ocorrência de um cenário de guerra civil é bastante provável. O ódio foi cirurgicamente ministrado e os americanos estão divididos e os grupos tornando-se cada vez mais radicais na defesa de seus pontos de vista. Mais uma vez, nós vemos aquela máxima: dividir para governar. E nós sabemos que casa dividida não para em pé. Estas semanas, que nos separam até as eleições presidenciais dos Estados Unidos, devem acirrar os ânimos. Se a eleição for realizada e grande parte dos votos for pelo correio, haverá questionamentos quanto à lisura do processo. Imaginem como será o lapso de tempo entre a votação e a apuração dos resultados, que pode, inclusive, levar semanas se a maior parte dos votos for pelo correio. Imaginem uma operação de apuração de votos lenta, demorando semanas. É provável que ocorram protestos dos partidários daquele que estiver atrás na apuração, acusando o outro lado de fraude. Será que os dois lados vão aceitar passivamente o resultado? Eu já expliquei aqui que os democratas formaram o chamado Projeto de Integridade de Transição.
Bem, vamos então agora abordar o Brasil. No jogo mundial, em geopolítica e inteligência estratégica, o pragmatismo, os resultados é que guiam as ações. Segundo John Foster Dulles, secretário de Estado norte-americano na década de 50, ele disse, abre aspas, os países não têm amigos, têm interesses. Vou repetir, os países não têm amigos, têm interesses. Fecha aspas. É por isso que os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, um regime ditatorial que comete violações brutais dos direitos humanos e onde as mulheres não têm qualquer voz, e se opõe a outros regimes que são menos destrutivos do que o da Arábia Saudita. Porque a máxima é, não se tem amigos, se tem interesses. O que norteia o posicionamento são os interesses. As ideologias são a cortina de fumaça para os ingênuos. Na verdade, os Estados Unidos está fazendo o que lhe parece correto para defender seus objetivos estratégicos, assim como os outros países também fazem. Rússia, China, todos os países agem como ele. Os países seguem seus interesses. Eu já comentei aqui no canal que Deng Xiaoping, ao assumir a liderança da China no final da década de 70, foi claro em relação ao pragmatismo como uma linha mestra da sua gestão, relegando a segundo plano as questões ideológicas. Ele, Deng Xiaoping, disse uma frase que ficou famosa, abre aspas, não importa a cor do gato, contanto que ele casse o rato, fecha aspas. Dentro desse conceito de gestão voltado para resultados, ele logo no início da sua administração foi procurar dois dos seus maiores inimigos para pedir ajuda, os Estados Unidos e o Japão. Ele não levou em conta as questões ideológicas, mas ele tinha um objetivo, ele queria alcançar um resultado e agiu de forma pragmática. E assim, fazendo acordos pragmáticos com os dominadores globais, que foram representados por peças, deu uma guinada no rumo da China que a levou ao patamar em que está hoje. Essa questão foi abordada por mim em vários vídeos, onde eu expliquei detalhes de como isso aconteceu. Entender corretamente estes princípios, o desapego das paixões e dos ismos, capitalismo, comunismo, socialismo e outros ismos, sem fulanizar ou personalizar questões estratégicas, de que venho falando desde o início da série, é absolutamente essencial para a compreensão do jogo. Sem compreender como os jogadores jogam, você não será capaz de entender o jogo. Os jogadores, que são a parte pensante, manejam suas mãos para movimentar as peças, sempre tendo em conta estratégia e pragmatismo. Eles não sofrem das fraquezas humanas, das paixões e vaidades tolas. Por isso, eles conseguem uma vantagem competitiva enorme. Falei ao longo da série dos 3 momentos históricos em que o Brasil sofreu, de forma mais enfática e clara, um processo de sabotagem em sua evolução que deveria chegar a ser um país de primeira linha. Na verdade, o Brasil se deixou sabotar. Não existem vítimas nessa história. Mostrei, inclusive, os detalhes e os motivos da última sabotagem abordada nos vídeos que ocorreu no início da década de 80. Evidenciei ainda, no vídeo número 9, as técnicas de guerra de quinta geração que foram empregadas nos últimos 40 anos para tirar com sucesso o país dos trilhos. Vamos, hoje, dar uma olhada nesta última sabotagem para mostrar como o Brasil foi desconstruído e como caminha hoje para a destruição na forma como o conhecemos. Pelo fruto se conhece a árvore.
Se o Brasil não logrou êxito neste jogo, é porque não soube jogar. Olharemos esse processo de forma sucinta, pois não há espaço para uma análise mais detalhada, e vamos vê-lo sob o prisma da torre, poder econômico, do cavalo, poder armado, e do bispo, que é o sistema de crenças e valores nos últimos 40 anos, seguindo a analogia do jogo de xadrez que eu criei junto com a série Checkmate Global. Vamos ver o movimento da torre no Brasil, que é a expressão do poder econômico. Ao final da década de 60 e na década de 70, a economia do Brasil crescia a taxas elevadas. Foi o chamado milagre econômico. Segundo Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda, abre aspas, em 6 anos, de 1968 até 1973, o país cresceu a uma taxa média anual de mais de 10% em termos reais. O crescimento da indústria superou 13% ao ano e alcançou 15% neste mesmo período, 68 a 1973. Fecha aspas. Vale lembrar que 1973 foi um divisor de águas, com o fim do Acordo de Bretton Woods, lá de 1944, quando se desatrelou a economia da questão do ouro. As taxas médias de crescimento continuaram relevantes até o final da década de 70. Como exemplo, temos um crescimento de 8,2% em 74, 10,3% em 76 e 6,8% em 79. São taxas de crescimento chinês. O país começou a fugir da pauta de produção de itens primários, agregando valor aos seus produtos. Foi se industrializando e cada dia fabricava produtos mais sofisticados. O país construiu uma grande parte da sua infraestrutura, inclusive que existe até hoje, como estradas e portos, nessa época. Boa parte de sua economia era nacional e se divulgava nos jornais não só o PIB, Produto Interno Bruto, mas o PNB, Produto Nacional Bruto, que atestava o nível de nacionalização da economia. Vejam que ninguém mais divulga o PNB. A indústria bélica, fator estratégico determinante de sucesso para um país, estava crescendo e o Brasil fabricava carros de combate, tanques de guerra, etc. Programas estratégicos foram desenvolvidos, como o Proálcool e o Programa Nuclear. Áreas estratégicas da economia estavam sob o controle do governo, como a telefonia, telecomunicações e extração mineral. Naturalmente, o país aumentou seu endividamento, aliás, como muitos outros países que hoje estão em níveis elevados de endividamento, como eu tenho comentado quando falo da bolha da dívida. E o que vimos depois disso na economia, depois desse período do milagre econômico? O Brasil vem exaurindo sua capacidade financeira. O Tesouro encontra dificuldades para rolar a dívida, como eu já mostrei. O nível de despesas é elevado. Os prêmios que os investidores têm exigido para investir em papéis do nosso governo, para fazer face ao risco, sobem dia após dia, e o Brasil não conseguiu recuperar, até hoje, o seu grau de investimento. Sua pauta de exportação, nos 10 principais itens, majoritariamente é de itens primários: soja, petróleo, minério de ferro, carne. Não há produtos de valor agregado tecnológico, não há produtos sofisticados na nossa pauta de exportação dos seus principais itens. O país continua totalmente sem proteção para suas reservas internacionais e com seus ativos sendo vendidos a preço vil. Enfim, um país que não cresce adequadamente há décadas, não é agora, nas últimas 4 décadas, foi totalmente desindustrializado, sua economia foi desnacionalizada, suas empresas em áreas estratégicas estão em poder de estrangeiros e o país agora
é totalmente dependente do capital externo. Vamos agora ver o movimento do cavalo. No campo de expressão do poder armado, a trajetória foi também ladeira abaixo, assim como ocorreu na expressão econômica. As Forças Armadas foram sucateadas e não conseguiram acompanhar a evolução da tecnologia mundial em armamentos. A indústria bélica nacional desapareceu em grande parte e hoje é muito menos relevante do que foi na década de 70. A defasagem, criada no campo do cavalo, no poder armado, levará anos para ser superada, ainda que ultimamente tenha-se feito um grande esforço para recuperar esse atraso. Há que se reconhecer que está se tentando mudar esse quadro. Todavia, vai precisar de muitos anos e muito dinheiro. É quase impossível o Brasil fazer frente a qualquer dos grandes predadores militares mundiais. Não há tecnologia, não há efetivo, não há condições operacionais. Quero lembrar o que disse o general Carlos Alberto Pinto Silva, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, COTER, em 2012, numa entrevista. Ele disse, abre aspas, nossa artilharia, carros de combate e grande parte do armamento foram comprados nas décadas de 70 e 80, exatamente aquele período lá da década de 70. Existe a ideia errônea que não há ameaça, mas se ela surgisse, não daria tempo de reagir. Fecha aspas. Ele diz, então, que o nosso armamento está sucateado, está envelhecido, e se surgir uma ameaça, não daria tempo de reagir. Palavras do general Carlos Alberto Pinto Silva, ex-comandante, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres, COTER. Nem sempre os inimigos são externos. Não se deve subestimar a força dos grupos criminosos, seja de que matiz for, seja qual for a sua coloração. O Rio de Janeiro, por exemplo, ficou 10 meses sob intervenção federal, tendo o general Braga Neto como interventor, comandando a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Qual foi o resultado em relação ao crime organizado? Melhorou? Se não se conseguiu erradicar o crime num Estado, mesmo colocando em regime de exceção com uma intervenção, imagina fazê-lo no país inteiro, obedecendo às regras normais. Bom, eu tratei desse tema no vídeo 36. Vamos agora ver o movimento do bispo, o sistema de crenças e valores. Nesta área, o impacto foi ainda maior, porque se aqui tivesse havido uma neutralização, seria mais fácil recuperar o poder econômico e o poder armado. Tudo começa aqui, na mente, nas crenças, nos valores. O resto é um reflexo. A agenda dos dominadores globais foi implantada com grande sucesso, utilizando o diálogo interamericano, o Foro de São Paulo e outros peões, e usando também técnicas como janela de Overton e a estratégia da tesoura, eles lograram um êxito parcial, mas muito relevante. O objetivo principal sempre foi o velho lema: dividir para governar. A corrupção, que sempre existiu desde o tempo colonial, tornou-se endêmica e a ineficiência estatal um entrave ao país. A introdução da ditadura, do politicamente correto, que suprime a liberdade de expressão e pensamento, foi enfiada goela abaixo do país sem encontrar resistência. Passou-se a ditar quais assuntos podem e quais não podem ser discutidos ou questionados. Foram 40 anos de implantação dessa agenda. Com o controle absoluto sobre a mídia e a área de educação, as peças dos dominadores globais tiveram esse período inteiro para formatar, conscientemente ou não, a mente das novas gerações,
para facilitar a execução da sua agenda. O país foi dividido e encontra-se disfuncional. Organizações criminosas de vários matizes floresceram e dominam grandes espaços onde o poder do Estado não se faz sentir. Paralelamente, uma anomia propositalmente inoculada tomou conta das poucas cabeças pensantes nesses últimos 40 anos. Com uma legislação cheia de brechas e um poder judiciário deficiente, um Congresso ineficaz e um poder executivo que não consegue impor o seu poder, caminhamos para uma situação explosiva de curto prazo. Não só pelos fatores internos, mas porque o checkmate global vai ser imposto de fora para dentro. Alguns poderão alegar que a conjuntura internacional foi adversa, que o destino não ajudou o país nesses 40 anos, ou qualquer outra desculpa. Ocorre que nesse mesmo intervalo de 40 anos, vários países que estavam atrás do Brasil superaram o nosso. Inclusive, no final da década de 70, o PIB do Brasil era superior ao PIB da China. Todavia, um caso exemplar foi a Índia, um país que alcançou sua independência em 1947, portanto há pouco mais de 70 anos. Lembrando que o Brasil ficou independente há quase 200 anos atrás. Então estou falando que a Índia atingiu sua independência há pouco mais de 70 e hoje é uma potência militar e econômica respeitada. Possui um programa espacial e armas nucleares capazes de dissuadir os seus inimigos. Somente a força das armas dissuadem o inimigo e impõe respeito. A Índia é vizinha da China e não tem abaixado a cabeça. Imaginem se o Brasil fosse vizinho da China e a China o pressionasse como pressiona a Índia. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Harvard, Stephen Waltz, num capítulo publicado no dia 6 de agosto de 2019, na revista online Foreign Policy, pergunta: quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Olha a audácia dele, quando se percebe ou se entende que o outro não tem como dissuadi-lo. Vou voltar. Ele diz assim no artigo dele, publicado nessa revista: quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? E depois de reconhecer que grandes potências também poluem o planeta, mas que não se pode enfrentá-las militarmente, ele vai ao cerne da questão quando diz, abre aspas, mas o Brasil não é nenhuma grande potência. Ameaçá-lo com sanções econômicas ou o uso da força, caso se recuse a proteger a floresta, poderia funcionar. Fecha aspas. Ele não faz essa mesma ameaça contra a Rússia, contra a China, contra a Índia, contra os Estados Unidos, mas faz essa ameaça contra nós. Em julho de 2014, de acordo com a publicação The Jerusalem Post, o senhor Yagal Palmor, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, num momento de excessiva sinceridade, disse que o Brasil, abre aspas, continua a ser um anão diplomático, fecha aspas. Infelizmente, esse foi o resultado de 40 anos de erros e omissões sucessivas em geopolítica e inteligência estratégica. A vaidade e a arrogância turvou o discernimento e fez a capacidade estratégica do Brasil ser destruída. Contra fatos, não há argumentos, mas apenas desculpas que não vão mudar o resultado, que se apresenta e que está aí aos olhos de quem quer ver. Um país de menor expressão mundial se tornou o Brasil agora, de menor expressão mundial do que tinha na década de 70. Nada nos leva a crer que o Estado brasileiro vai ser melhor ou vai se sair melhor que o próprio Estados Unidos para conter a violência na hora do checkmate, se não houver medidas imediatas,
e preventivas, somente fatores exógenos podem mudar o rumo dos acontecimentos no Brasil e no mundo. A calmaria prenuncia a tempestade. O Brasil está nesta situação frágil, mas, diferentemente dos Estados Unidos, aqui está tudo quieto, silencioso. Por que será? Lamentavelmente, pelo resultado desses últimos 40 anos, onde o país perdeu de goleada, para usar uma expressão típica do futebol, é possível aferir que os estrategistas brasileiros sequer conseguem identificar o jogador e as suas mãos, ficando presos a observar o movimento das peças, pensando que são elas que jogam, quando, na verdade, elas, as peças, são apenas jogadas ou movimentadas, sem ter qualquer influência nas decisões estratégicas. Eles não conhecem o jogador, suas crenças, sua visão, sua motivação e nem suas estratégias e modus operandi. Estão sempre muitos passos atrás dele, pois só enxergam as peças. E por isso nós perdemos de goleada nessas últimas 4 décadas. Para entender, ser imparcial e obter uma visão pragmática e estratégica, você precisa se desidentificar de pessoas e governos e olhar mais longe, ver o jogo do ponto de vista de um observador. Uma guerra subterrânea é travada há muitos anos sob o controle do planeta. Ela envolveu todas as técnicas de guerra de 5ª geração e outras coisas mais. As consequências dessa guerra, que agora está chegando à fase final, estão emergindo, deixando evidente a sua face visível. Como já enfatizei, outubro é um mês relevante. Outubro é um mês chave, onde alguns fatos decisivos já estão ocorrendo, ainda que não tenham ainda chegado ao conhecimento do público. Dentro daquele prazo de 91 dias de que falei, contados do final de agosto, como falei antes também, o rumo do jogo terá sido fortemente impactado, com poucas chances de reversão, uma vez que os vetores de causa estão sendo modificados dentro dessa janela de tempo dos 91 dias. Depois que você altera os vetores, isso modifica a interação deles, modifica a interação dos fatores que geram uma nova consequência. E esses vetores estão sendo modificados dentro desse prazo de 91 dias, onde a interação dos fatores vai gerar uma consequência diferente. As consequências mais visíveis, mais evidentes para a população, estarão sendo sentidas no final desse período e depois. Se você não assistiu a todos os vídeos da série Checkmate Global, provavelmente não terá captado toda a mensagem deste vídeo. Poderá ter entendido muito, mas talvez não tudo. Há muitas mensagens subliminares aqui, nos vídeos, nos vários vídeos em que gravei da série, que mesmo quem acompanha, muitas vezes precisa de um esforço maior para captar. São dezenas de informações e mensagens que estão nas entrelinhas, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Conhecer o inimigo é determinante para se ter alguma chance nesse jogo. Pelos resultados colhidos pelo Brasil, depreende-se que os líderes brasileiros das últimas 4 décadas não o conhecem, não conhecem o jogador e não conhecem como sua mão age. O jogador é hábil e expõe apenas as peças. É um mestre na sutil arte da dissimulação, da simulação e da desinformação. Aproveita-se o jogador das fraquezas humanas com maestria, notadamente da vaidade e arrogância tão característica dos tolos. Nesse plano de consciência holográfico, há lições a aprender. Pode-se fazê-lo pelo amor ou pela dor. A escolha é de cada um. Mas no final, o rio chegará ao mar.
Se você adotou as medidas prudenciais, tanto materiais como de caráter mental e emocional de que já falei, não se preocupe. Vai dar tudo certo. Aliás, já está dando certo. As causas já foram postas em movimento e as consequências são inexoráveis. O Brasil e o mundo caminham para o momento mais crítico de sua história. Claramente, esta dita realidade está podre, em processo de decomposição. Esta dita realidade, percebida por cada um dentro do seu padrão, está se desfazendo diante de qualquer olhar atento. Vivemos em um mundo em transformação. Vivemos em uma realidade em mutação. Não é o fim, mas é altamente provável que haverá um recomeço. Prepare-se. Prepare-se. Você sairá deste processo mais forte e mais lúcido. Você sairá deste processo muito mais maduro. Aqueles que têm acesso a cenários projetados e às informações classificadas sabem que os fatores portadores de futuro estão aí. As causas já foram postas em movimento. Lembro-vos, a cada um, do ensinamento de Sun Tzu em A Arte da Guerra. Abre aspas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Fecha aspas. O efeito dominó começou. Na medida em que a cada movimento um novo dominó cai, ele empurra outro para a queda seguinte. Todo jogo acaba ou muda de fase. O checkmate global se aproxima. Um forte abraço a todos vocês.